Fala pessoal, beleza? Bom dia. Um breve estudo pré-mercado, né? A gente comenta um pouco sobre índice, dólar aqui e pense em algumas ideias, né, aqui para o começo da semana. Inicialmente, né, pessoal, a gente vê que depois, né, dessa região de troca de polaridade, região de POC, a gente viu que não teve avanço, né, do preço. Aqui você tem uma barra, né, um doji, né, uma barra de lateralidade, uma lateralidade em uma barra de dúvida, né, e depois disso um movimento bastante forte, né, iniciado. Inclusive no estudo de barras, né, a gente vem comentando sobre dojis e barras menores, né, e naquilo que elas têm potencial de fazer. A gente vê o mercado entrando num ciclo aqui que a gente tem o nome, né, de canal estreito, onde você tem geralmente, né, de uma a três barras no máximo, né, contra o movimento, e normalmente elas não vão muito longe, que é o que fornece a possibilidade, né, da gente criar aqui um canal estreito, né, uma movimentação onde você não vê muita participação do outro lado. Aqui você teve uma barra de alta, duas de alta, e aqui teve uma pequena mudança, né, que você tem quatro fechamentos, né, aqui, ó, positivos, né, o que muda essa possibilidade de canal estreito para uma possibilidade, inclusive, né, do mercado migrar para um canal mais amplo, que muitas vezes é, né, o que mais vezes mais acontece. Aqui a gente vê que o mercado pagou a projeção, né, de primeiro alvo do rompimento desse pivô, desse daqui não tem ainda projeção de alvo nem mesmo de primeiro alvo. Aqui é uma região de possibilidade de troca de polaridade, né, uma região de fundo rompido. Quando o mercado volta para testar, ela muitas vezes pode atuar como resistência ao preço. Então, dentro desse cenário aqui, é interessante a gente também participar e realizar aqui a contagem de barras, né, aqui no caso de tentar entender as correções, né. Então, se aqui, né, voltou a ser novamente um micro canal, né, quatro fechamentos sem nenhum tipo de correção, essa foi a primeira correção, acabou sendo uma H1. Você teve perda de mínima aqui, então quando você tem perda de mínima e uma segunda retomada, você tem, no caso aqui, uma H2. Aqui, né, é interessante você lembrar que aqui é uma L1, né? Então, quando a gente teve uma segunda perda de mínima, a gente teve aqui, ó, uma L2. Essa L2 também foi uma outside bar. Aqui você teve uma outside bar. Você teve uma perda de mínima, uma retomada de máximo. Então, você teve uma segunda outside bar. Aqui, no caso, como eu falei, uma L2. Então, se aqui foi uma entrada de H1 e aqui uma entrada de H2, aqui foi uma entrada de H3, né? Ainda não teve um grande avanço, né? A gente ainda está trabalhando abaixo da média móvel de 20. A gente não teve fechamento e continuidade, por exemplo, acima da média móvel de 20. E sempre que o preço vem, né, abaixo e ele volta para testar essas médias, elas estão mais abertas, a gente tende a entender que a média de 20 é uma possibilidade de resistência, possibilidade de setup de venda, né, como um M2S nesse momento, e aqui ainda é a possibilidade de um M2S. A gente precisa de mais barras para a gente ter um pouco mais de possibilidades. Aqui também teve a possibilidade de uma falha, né, pessoal? Se a gente fala que aqui é uma L1, aqui é uma L2, aqui foi uma venda de L3, né, saindo da média móvel de 20. Ou seja, o mercado volta, testa a média móvel de 20, seria um M2S. A perda de mínima aqui seria, né, razoavelmente uma L3. Uma L3, né, saindo da média móvel de 20, vindo depois de um impulso, é uma venda interessante. Porém, alguns vendidos, né, acabaram ficando armadilhados nessa leitura. E aqui, né, a gente, por pouco, a gente não teve uma falha de L3. Uma falha de L3 bastaria o fechamento estar aqui acima, né? Isso teria a premissa de continuidade de pelo menos, né, mais, né, algumas barras aqui acima dessa movimentação. Outside bar, né, é uma barra que mais vezes ela tende a ter algum tipo de continuidade com ou sem correção, né? A gente tem que repetir isso. Aqui foi um movimento bem climático, né? O preço se afasta demais das médias, né? Vindo já de um conjunto de barras de baixa, né? Um tanto prolongado, né? Já tinha mais de 10 barras aqui. Então, aqui dentro dessa leitura, né, a gente está com fechamento em barra sobreposta. A barra anterior é uma barra que mais vezes leva a gente a algum tipo de retomada, né, algum tipo de continuidade. Aqui ela levou a continuidade, aqui ela levou a pelo menos alguma continuidade. Aqui você teve uma barra de correção, aqui uma barra de correção. Aqui também sendo uma barra de correção. Então, a, a, repetindo, né, o movimento, aquilo que ele fez, a gente ainda pode ter algum tipo de movimentação de alta. Mas isso daqui é um setup de venda. Então a gente tem algumas leituras ali, né, que estão duelando. Por exemplo, né, a própria outside com a sua possibilidade, né, de retomada, né, de movimentação. Aqui, né, com quantos fechamentos a gente teve aqui, né, abaixo da média móvel de 20, a gente está aqui entre 18 e 19, né, teve um fechamento acima, né, dá para a gente relevar isso daqui dentro, né, da possibilidade da construção de uma possibilidade de tendência de baixa. Então aqui a gente tem a possibilidade de um setup de venda, mas a barra anterior, né, a nosso fechamento aqui, foi uma barra interessante de compra. Lá, por pouco, né, ela acabou não sendo a construção, inclusive, né, de uma falha
tá? De uma L3. Então, a próxima perda de mínima, se tiver aqui, vai ser uma L4. Perdas de mínima, né, quando em correções elas acontecem abaixo da média móvel de 20, elas geralmente são mais interessantes para algum tipo, né, de retomada, tá? E aí teria, né, ainda aquela projeção, né, de teste do fundo do canal, né, da wedge, do ponto de inflexão que foi renovado. Já é algum tipo de teste? É, né, mas mais vezes ele testa esse fundo do canal aqui, e isso daqui tende a se tornar, né, uma grande lateralidade. E aí a gente vem aqui ao gráfico diário, né, para pensar um pouco. Quanto ao gráfico diário, né, pessoal, a gente vê o mercado fazendo um retorno à média móvel de 20, né? Isso daqui pode, né, dessa vez, né, atuar como uma possibilidade de um pullback. A gente, quando as médias, né, ainda estão emaranhadas, né, quando elas estão mais próximas desse jeito aqui, geralmente ele faz um rompimento e correção e elas estão juntas, geralmente a gente acaba não usando essa possibilidade de entender pullback quando elas estão muito próximas. Quando elas têm um maior afastamento, a possibilidade de um pullback ter uma possibilidade de retomada acaba sendo melhor. Aqui é interessante também, né, se a gente tiver retomada, você ligar essas últimas três puxadas. Né, as três últimas puxadas, elas muitas vezes acabam reagindo e atuando também como magneto. Né, o Eds, quer queira, quer não, atua muito bem, né, como possibilidade de magneto. E o preço tende a travar, né, nessas regiões. Então, dentro, né, dessa leitura, a gente tem um impulso, as médias ganharam um pequeno realinhamento, né, ainda não é o melhor alinhamento, mas né, se a gente tiver algum tipo de retomada aqui, claro que vai ser, acaba sendo uma H1 também, né, e aí pode ter um pouco mais de atividade lateral, e aí uma entrada de H2, preferencialmente, né, se ela vier acima da entrada de H1, né, com entrada de H2 vem abaixo da H1, você está tendo um desconto ali mais vezes, isso daqui pode atuar, né, como uma armadilha pode ser interessante ainda, né, uma compra, né, para teste dessa movimentação. Isso pensando, né, no gráfico diário, pensando nesse impulso, lendo essa movimentação como correção, isso daqui atuando como M2B. Essa barra, né, acaba sendo uma barra de reversão, mas de reversão de alta, né, mas ela tem um fechamento ainda negativo. Por que ela é uma barra de reversão de alta? Porque ela fecha acima, né, do seu ponto médio. Tá? Então, aqui dentro do gráfico diário a gente tem essa possibilidade de análise. Pensando aqui nos 60 minutos, né, a gente visualiza, né, aquela possibilidade aqui de canal, né, que era uma possibilidade de canal. Agora eu vou ligar somente essa movimentação mais próxima, tá? E aqui eu vou fazer um breve ajuste, tá? Deixando aqui um leve overshoot aqui. E aí a gente traz essa movimentação, né, para cá. Apenas para visualizar essa movimentação aqui como um canal. A média móvel de 200, né, a gente sabe que mais vezes, né, nos primeiros testes, a gente acaba tendo algum tipo de reação, né, acima dela. Se você fizer backtest, né, você vai perceber que mais vezes você acaba vendo algum tipo de pressão compradora. O preço entre 20 e 200, né, Oliver Vélez, você tem isso daqui como uma possibilidade de uma região de trap zone, né, a região de armadilhas, né, onde você tem costumeiramente também lateralidade. Você tem o preço duelando entre a 20 e entre a 200. Então, dentro desse cenário aqui, a gente precisa, né, de um rompimento. Aqui nos 60 minutos, pessoal, a gente já tem, né, uma certa tendência. Aqui tem os pontos de correção, né, desse último pivô. Você tem um grande impulso. Como você tem um grande impulso, você tem 38,2%, 50%, né, ainda está na região de 50%. Nenhuma barra de rompimento e continuidade até o momento, até mesmo dos 50%, a barra de rompimento. Aqui você já tem retomada, né? E aqui você tem a média móvel de 200 aqui abaixo, né? O 61,8, que ainda é um nível, né? De suporte interessante dentro dessa leitura. Então, canais de baixa, né? Podem atuar muito bem como bandeira de alta, mas razoavelmente ainda precisa aqui, ó, no caso, para retomada, rompimento, né? Correção e aí retomada. A gente está falando de 60 minutos, só são 9 barras. Então, isso daqui é demorado, né? Isso daqui a gente precisa, às vezes, de dias, né? Para o mercado, às vezes, fazer esse tipo de movimentação, tá? Então, dentro dessa leitura, a gente vê um pequeno canal de baixa que pode estar atuando ainda, né? Como uma possibilidade de uma bandeira de alta. Aqui a tendência, né, pessoal? Também tem toda a dificuldade de uma reversão de tendência, sempre, né? Mesmo vindo depois de um impulso, as regras são as mesmas, né? A gente pode ter aqui um gap de média, algum tipo de reteste da mínima da tendência, e aí posteriormente né, uma movimentação melhor de alta, tá? Então dentro desse contexto aqui não tá fácil uma movimentação de alta. Então a gente já lê, opa, Luciano, o mercado abre aqui com gap de alta, faz um movimento de alta, deixa uma, duas barras aqui, ó, por exemplo, né? Um gap de média, né? A gente não pode mais estar comprando alto de maneira nenhuma, né? Quando o mercado constrói
setup de venda. Mesmo lá nos 5 minutos, né, acaba sendo melhor, razoavelmente, né? É interessante a gente trabalhar a favor do macro para não, às vezes, comprar. Eu estou comprando um pullback que está existindo só lá nos 5 minutos e aqui o mercado construiu o setup de gap de média. Tem duas barras completas. Eu paro de comprar. É uma forma de você visualizar esse tipo de leitura, né, de somar o micro no macro, se é tendência. O mercado me faz um setup de venda aqui nos 60 minutos. E lá nos 5 minutos eu estou vendo que está interessante, está numa tendência de alta, já estou acima das médias, estou comprando um pullback, para mim já não é mais uma compra interessante. Principalmente, né, se você acaba tendo, por exemplo, a construção desse tipo de setup próximos, né, a topos anteriores, né? É sempre interessante você visualizar essas marcações macro também para te auxiliar, porque senão às vezes você não entende certos movimentos. Ah, Luciano, o mercado abriu com gap de alta, testa essa região. Você está olhando só os 5 minutos, aí você vê um pullback aqui, você está comprando. Você está comprando num topo duplo macro, numa região que tende mais vezes a trazer uma certa correção antes de ter uma retomada, né? Afinal de contas, ele está revertendo uma pequena tendência, tá? Então, dentro dessa leitura, cuidado, né, com a ideia de comprar alto, tá? Dentro desse cenário. Aqui no próprio 15 minutos, a gente tinha deixado aqui um canal anterior, a visualização daquele canal, né? Você vê aqui a possibilidade, né, inclusive, do mercado vir testar esse fundo de canal, não chegou, né, a testar esse fundo de canal, mas a gente vê um rompimento e vê uma certa lateralidade dessa movimentação. Essa linha de canal ela já deixa de ser interessante para a gente, né? Ela já não tem mais função aqui, então a gente já pode excluir ela. Também posso excluir essa daqui, até porque a gente vai ligar algumas movimentações aqui um pouco mais próximas, né, do preço. Aqui você vê algumas possibilidades de wedge, né? Você vê possibilidade de movimentação de três puxadas. Aqui você vê uma barra climática, né? A gente vem estudando clímax, né, no estudo da mentoria gradual, tá? Uma barra mais ampla, né, do que todas as demais. E aqui a gente ainda está em completa estrutura, né, de baixa. Como assim, Luciano, estrutura de baixa? Quando você olha, né, para topos e fundos, né, quando você olha para movimentações, né, sequenciais, né, você vê que o mercado vem mantendo uma estrutura de baixa, topos, né, e fundos cada vez mais baixos, né? Então, se não tem, né, ainda uma quebra de estrutura, essa movimentação aqui no 15 minutos, ela é mais fácil do preço vir e continuar fazendo aquilo que ele vem fazendo, né, pelo próprio princípio da inércia, né? É mais fácil ele fazer, ele continuar fazendo aquilo que ele já vem fazendo. Então, dentro dessa lógica, né, a gente precisa de algum tipo de mudança na movimentação do preço. Se eu uso, né, essa movimentação aqui para pensar nela como três puxadas, razoavelmente eu sei que meu ponto de inflexão está bem aqui. Se o preço não chega a ter força suficiente para mudar essa estrutura, ou seja, para pelo menos vir acima dessa máxima por alguns ticks, né, eu não tenho a menor possibilidade de ter uma correção e continuidade numa movimentação de alta. Se ele falha, né, próximo dessa região e tem uma retomada, uma falha de máxima pode levar o mercado, né, a vir ainda fazer uma nova mínima, tá? Aqui teve uma certa tendência, né, mas é uma tendência feia. A gente tem muito pavio, né? Foram dias, né, aqui de movimentação bastante lateral, então teve bastante atividade lateral. Você vê muita projeção de pavio, né? Aqui dentro dessa movimentação, o estudo, né, dos 5 minutos ali ficou, né, pro estudo da mentoria gradual, né? Então já está presente ali. Mas quanto a essa leitura, né, quanto a esse final de leitura aqui, a gente tem ainda, né, uma estrutura de baixa. A estrutura para a gente ela é importante, principalmente o que a estrutura do dia vai fazer com o dia anterior. Como falei, foi uma tendência, né, é uma tendência feia, né? Você vê fechamentos aqui abaixo da 20, você vê aqui fechamento acima da 20, mas você não vê continuidade, né? Você vê uma barra negativa logo na sequência, ou seja, não tem continuidade, que é a necessidade, né, de uma movimentação de alta interessante. Quanto ao fechamento, se isso daqui foi uma tendência, apesar de fraca e ainda é uma estrutura de baixa, eu tenho dois fechamentos completos aqui acima da 20, eu tenho um gap de média ativo. Então, se eu tenho uma perda de mínima, ele pode fazer algum tipo de teste da tendência. O gap de média, pessoal, para nós aqui que usamos o Trade System, pontos interessantes, né, é que muitas vezes essas regiões de POC, né, elas atuam como magneto. O que a gente usa como magneto, né, quando a gente faz a venda do gap de média? A gente vende o gap de média pensando em gaps abertos, pensando nessa região de POC e pensando em algum tipo de teste da mínima da tendência, que é, né, o pressuposto dessa movimentação. Que é algum tipo, ele pode ser mais alto, ele pode ser mais igual, ele pode ser mais baixo. A gente não sabe até onde essa movimentação vem. Mas a gente tem alguns pontos de parcial. Por exemplo, fechamento de gap, por exemplo, a POC, né? Para ter algum tipo de defesa, porque essa leitura aqui, ela é impossível da gente avaliar.
né? Se ela já vai ser uma nova mínima, se vai ser uma mínima mais alta. Então, às vezes o mercado começa a falhar, ele vem até num ciclo bom, ele começa a falhar aqui, é interessante você trazer seu stop gain aqui para uma máxima acima de barra, tá? Então, dentro desse cenário aqui, né, a gente tem ainda toda uma estrutura de baixa. Aí a gente chega aqui nos 5 minutos, ó, às vezes algumas pessoas que usam apenas um tempo gráfico, né, muitos amigos me mandam mensagem ali no, no Instagram, né, e a gente vê essas leituras, né, que muitas vezes fica sem compreensão, é exatamente por isso, né? Opa, Luciano, mas aqui já é aqui já é uma tendência aqui, né? O mercado já está com alguns fechamentos acima da 20. Se ele voltar aqui na 20, eu posso comprar. Aqui nos 5 minutos, né, a gente acabou de falar do gap de média, que lá no 15 minutos não é tendência, né? Não tem uma quantidade razoável de fechamentos. Aqui também não, né? Aqui ainda tem poucos fechamentos também. Mas, né, tem um bom impulso, tem a possibilidade de um pullback, pode fazer aqui uma movimentação razoável, por exemplo, na média móvel de 20, mas isso isolando os 5 sozinho. Isso você também não levando em consideração que toda a estrutura, né, até então é uma estrutura de baixa. E falhas em novas máximas tende o mercado a trazer ele para testar novas mínimas. Então, se eu ainda não tenho, né, a renovação de um ponto de inflexão, por exemplo, de uma movimentação que eu estou vendo como uma possibilidade de três puxadas, que seria uma wedge. Aqui você teve uma outra movimentação de três puxadas, né, e você vê que não renovou a inflexão e você viu que o mercado trouxe ele a nova mínima. Então, a gente usa o mesmo racional. A gente precisa necessariamente que, para que a gente tenha, por exemplo, um rompimento, correção para pensar numa compra, a gente precisa que ele mude essa estrutura, para que ele venha, né, a testar pelo menos, né, o topo desse canal aqui no momento posterior ou acima disso, tá? Então, dentro desse cenário, a gente precisa dessa nova máxima aqui de maneira essencial, tá? Sem isso, é melhor a gente não estar atuando em comprar alto, tá? Ou estar tentando comprar, a princípio, correções, tá? Até porque a gente tem setup ativo. Então, se eu tenho setup ativo, né, eu tenho que ficar de olho, né? Eu tenho setup de venda ativo, eu tenho que ficar de olho na possibilidade, inclusive, de vender, tá? É, a gente vai conversar um pouco, né, sobre o dólar. Faz tempo que eu não faço isso. Mas a pedido de um dos amigos que também, né, está operando basicamente só o dólar, né, um dos assinantes, alguns, né, e às vezes fica corrido. Teve alguns finais de semana que eu não consegui fazer esse estudo, tá, pessoal? E fica meio complicado, porque aí eu tenho que dispor de às vezes 2, 3 horas, né, ali para estar fazendo a gravação. E nem sempre, né, dá muito certo. Mas a gente vai repetir, né, a mesma leitura que a gente fez no, no índice, né, a gente vai repetir aqui uma leitura no dólar, tá? A leitura dentro daquilo, né, que o mercado está nos apresentando. Aqui, pessoal, no dólar, né, a gente tem uma reversão aqui, né, o preço vindo trabalhar acima da 20, alguns fechamentos completos acima da 20. A grande maioria dos fechamentos, né, a gente teve um fechamento aqui somente abaixo, então a gente pode chamar isso daqui de tendência. A gente teve cerca de 40 fechamentos acima da 20. E aqui no próprio dólar, né, a gente está vendo a construção, né, já de um setup de compra, né, que é um setup de compra para pelo menos algum tipo de teste da máxima da tendência. Em forte tendência, né, pode acontecer retomada dessa movimentação. Mas aqui a gente tem um gap de média. Tendo gap de média, né, como eu falei, opa, Luciano, se eu tenho gap de média, eu vinha antes de uma tendência, tenho aqui o gap de média é um setup de compra. Além, né, do gap de média, eu posso criar aqui uma LTA, como falei, né? Os nossos próximos estudos serão, né, sobre linhas de canais, né? Ali a gente vai falar sobre linhas de canais, microcanais, e aí vocês vão aprender muita coisa interessante ali também dentro da mentoria gradual que, né, acaba não sendo explicado, né, de maneira clara, muitas vezes. Mas dentro desse cenário, né, se eu só duplicar essa linha e trazer isso daqui, né, aqui acaba sendo também, né, uma região compradora, assim como quando o mercado estava próximo dessa linha, também era uma região compradora, né? E aqui no caso ele estava construindo a possibilidade de um M2B. Além de ser um M2B, ele também era um fundo duplo, né? Fundos duplos, né, razoavelmente tendem a atuar como possibilidade, né, de bandeiras de alta dentro, né, de impulsos anteriores de alta. Assim como, né, você também pode visualizar essa movimentação aqui ainda dentro do semanal como uma movimentação de uma, duas, três puxadas. O que é isso daqui, pessoal? Isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro, né? Dentro daquilo que a gente já estudou aqui na metodologia, é um setup de continuidade. Você tem a movimentação de três puxadas, que é razoavelmente uma wedge horizontal, e você também tem um ponto de inflexão. E você teve perna 1 e perna 2, cumpriu a premissa, né, mínima dessa movimentação. Na verdade, aqui com três movimentações, né? Você teve uma, teve duas, teve três. Você teve uma
um impulso, uma correção, um impulso, uma correção e um terceiro impulso, tá? Aí você tinha uma nested wedge, né, cunhas alinhadas aqui devido a esse outro, né, essa outra possibilidade de canal ali anterior. Então, dentro dessa leitura, né, você teve aqui o mercado vindo em um ciclo forte. Isso daqui é um ciclo forte, né, pessoal? Um microcanal. Mais vezes o ciclo ele se sobrepõe ao setup. O setup de gap de média ele é mais interessante quando ele vem de lateralidade, de barras mais comportadas, né, de barras com correção. Opa, Luciano, teve uma correção aqui, teve outra correção aqui. E aí, às vezes, a gente chega na construção do gap de média já com uma H3, por exemplo, de retomada. Aí é mais interessante. Mas não foi o caso aqui. Aqui é um ciclo extremo, um microcanal, mas, né, a primeira retomada de máxima aqui é a compra de H1 desse setup. E essa compra ela está ainda na possibilidade de uma linha, né, de tendência de alta. Então aqui na LTB, né, acaba sendo uma região de compra. Né? A gente vai estudar um pouco mais isso, né, mais à frente. Então ainda tem a possibilidade de ter pelo menos algum tipo de correção. Tem uma POC aqui, né, que são muitas vezes magneto, essas regiões, ó, você trava nessas regiões aqui, depois volta a descer ou forma um pouco mais de atividade lateral. Mas um ponto aqui é certo. Essa tendência que era bastante forte anteriormente, né, agora ela já perdeu um pouco de força. A gente está vendo, né, um certo desequilíbrio. Outro ponto, né, pessoal, que a gente está estudando sobre barras, né, é ver que esses impulsos, né, mais vezes eles levam à continuidade. Ó. Aqui teve uma pequena mudança, né, no mercado, o mercado vinha de uma atividade mais de tendência de baixa. Você teve aqui o gap de média, né, ele fez algum tipo de teste da mínima da tendência, que foi um teste razoavelmente mais alto, aqui também teve uma wedge. Depois disso, você vê uma mudança, né, no comportamento do preço. Aqui você teve o primeiro microcanal forte, ó. Microcanal L1, retomada, né, ainda a partir de pós-microcanal, né, e o mercado retoma, uma grande barra de reversão de baixa. Mas o que essa barra de reversão de baixa reverteu? Né? São perguntas que a gente se faz. Ela reverteu pelo menos 3 fechamentos. Para uma boa barra de reversão, a gente fala de muito mais de 5 fechamentos. E ela só reverteu 3 fechamentos e só 2 mínimas anteriores, né? Porque essa mínima anterior ela está mais abaixo, então ela não reverte tanta coisa assim. E a maioria das tentativas de reversão em tendência, elas vão falhar, tá? Então, e aí aqui, né, a ideia do ombro cabeção, figura de continuidade, movimentação de 3 puxadas, né, e trazendo aqui uma movimentação melhor, né, favorável aos vendidos, né, eles vendo alto no canal, né, com uma possibilidade de vender. Dentro dessa leitura, né, a gente, para quem vai operar o dólar, né, ali tem que ter atenção a essa possibilidade de retomada e gerar algum tipo de impulso, né, de alta aqui a partir da própria H1, tá? Isso, claro, para o gráfico diário, que a gente está falando do semanal. Chegando aqui ao gráfico diário, pessoal, compradores, né, ainda, né, não estão participando efetivamente dessa movimentação. A gente vê aqui também, né, um canal estreito, ó, de baixa. A gente vê o mercado, né, atuando com muito mais barras de venda, frequência de barras de alta não passa de 2, muito mais barras de venda, uma de alta, venda, uma de alta, venda, uma de alta, uma, né, uma, duas, três, né, ali, com um pequeno doji. Aqui a gente vê um modo rompimento, né, já que a gente está falando sobre barras, estudo de barras, né, agora na mentoria gradual ali, a gente tem um modo rompimento, né, a gente tem uma inside, né, aqui já ativou, né, a movimentação de compra, tá, desse modo rompimento. Então o mercado razoavelmente pode vir, por exemplo, até a média móvel de 20 aqui também, que seria, né, a possibilidade dessa vez de um setup de venda. Ó, fechamentos completo abaixo aqui da 20, a gente tem 28 fechamentos sem nenhum, né, fechamento, por exemplo, acima da média móvel de 20. Um primeiro fechamento acima da média móvel de 20 ainda tende a encontrar vendedores, né, já que a gente está lendo isso daqui com uma tendência. Preço entre a 20 e a 200, né, mas comum a gente ter algum tipo de atividade lateral. Como falei, né, vendidos aqui, ó, eles estão em busca dessa projeção de alvo aqui. Ó. Normalmente, quando ocorre, né, um rompimento, os vendidos eles tendem a atuar nessa movimento. Opa, Luciano, fez um pullback. Esse pullback pode ser uma pausa, né, para o mercado vir, né, trazer o preço a essa região aqui, ó, tá? Que seria 5,6, 5,6, 4,6, né, ali razoavelmente. Né? Fazendo algum ajuste ali, isso daqui vai mudar pouca coisa, né? Aqui, ó, né 5,6, 5,7, tá? Depois vocês fazem a projeção correta aí, né? O mais próximo possível ali, tá? Então, aqui a gente tem um pequeno modo rompimento, né? Uma pequena lateralidade. Isso aqui pode soar, né, como a possibilidade de uma final flag, né? De uma bandeira final, né? Já que lateralidades estreitas tendem a gerar esse potencial movimento, né, inclusive para uma reversão, tá? Então, a gente fica atento, mas tem setups de venda aqui, tanto o M2S na 20 quanto o gap de média acima da 20, né? Então não daria também para você estar comprando alto dólar na construção, por exemplo, de um teste da 20 do diário, né? Você comprar lá nos 5 minutos, cuidado com isso. 60 minutos a gente vê
muita, né, atividade lateral. Atividade lateral, né, pessoal, ela nos remete à condição de lateralidade, de lateralidade não, de modo rompimento, tá? Sempre que a gente vê atividade lateral, a gente pensa em modo rompimento, porque toda atividade lateral, né, ela é ou acumulação ou distribuição, tá? A princípio, né, tentando pegar um pouco mais de detalhe, a partir dessa mínima, os fundos ficaram sempre, né, mais altos, tá? Então, se eu tenho fundos mais altos, a gente está vendo algum tipo, né, de interesse comprador aqui e defesa, né, quando o mercado chega a novas mínimas. A gente vê também essa região de POC, né, aqui. Essas regiões de POC em lateralidade, elas atuam, né, muito bem, né, para entender essas movimentações de pausa do preço. Então, dentro desse cenário aqui de lateralidade, quando a gente tem um rompimento desse tipo de cenário, mais vezes a gente atua com a projeção, né, de 100% da lateralidade. Então aqui eu tenho razoavelmente um primeiro alvo em 5,775 e aqui um segundo alvo. No segundo alvo já está na região da 200 ali, da média móvel de 20 do diário, tá? Então, se tiver um rompimento de alta, né, pode ter um movimento expressivo aqui, né, já que você tem uma lateralidade, ó, de muito mais, né, de 20 barras. E lateralidades de mais de 20 barras, elas têm, né, a possibilidade de rompimento, né, de igual proporção, né, de cerca de 50 a 50, né, tanto para cima quanto para baixo, já que quando a lateralidade se estende demais, ela perde, né, aquele reflexo da pressão anterior, né, que às vezes é um grande impulso de baixa, né, mais vezes quando é rápido, né, opa, Luciano, tem um grande impulso de baixa, eu estou vendo uma lateralidade, mais vezes eu vou atuar na venda, porque está próximo ainda desse impulso, né, mas quando se afasta demais desse impulso, a gente vê que as coisas mudam. Inclusive, né, você vê a mudança, né, na natureza aqui, ó, de uma tendência de baixa, ó, o mercado apresentando aqui possibilidade, né, de M2S, depois ele volta a tentar aqui romper a média móvel de 20, não consegue, depois aqui finalmente você tem um gap de média, você tem algum tipo de teste da mínima da tendência. Aqui tem condição, né, tem toda a possibilidade de leitura para que o mercado venha, né, trazer essa movimentação aqui para a possibilidade de uma MTR, uma reversão majoritária de tendência nesse tempo gráfico, tá? E não em outros, tá? 60, 15 e 5, né, pessoal, são os tempos mais próximos e eles precisam, né, de muita atenção. Aqui também, né, muita atividade lateral, né? Você vê que movimentações, né, aqui, ó, em novas máximas, né, falhando ali, né, de maneira contínua, né? Você vê que, opa, liguei um ponto, num segundo ponto o mercado veio testar essa região, é um ponto de atenção, né? Acaba sendo sempre, né, a possibilidade de um ponto de atenção sempre que o mercado faz movimentos, né, de três puxadas, mesmo, né, dentro de movimentos anteriores. Isso aqui em lateralidades, né, é fantástico e a gente deve, né, utilizar, né, da ferramenta dessas linhas, né? A gente, como falei, a gente vai estudar um pouco mais, né, a partir de então. Aqui, né, no próprio 15 minutos, né, vou dar uma ajustada aqui. Aqui a gente é big up, big down, né, pessoal? Aqui é lateralidade, a gente não tem construção de tendência nem de alta nem de baixa. A gente está naquele modo rompimento, né, que lá no gráfico do diário ele foi ativado, né, que foi aquela compra acima daquela inside, né. Então ali no diário a gente teve aquela possibilidade de movimentação. Aqui no próprio 15 minutos há um grande impulso, mas é um impulso de duas barras, né? Não chega a ser um ciclo forte, né? A gente não vê um ciclo ainda. E aqui no 5 minutos a gente tem, né, ao final do dia o mercado fazendo um grande impulso e uma lateralidade. Então o rompimento dessa lateralidade também leva a alvos, né, que é a projeção dessa pequena lateralidade. Quando o mercado atinge alvos, né, ele tende a fazer pausas. O que são essas pausas? São as correções, né? Então é interessante que você sempre está de olho, né, nessas movimentações. Um canal de baixo atuando como bandeira de alta, né, como a gente falou, uma possibilidade de wedge, um fundo duplo levemente mais alto, e aqui um outro fundo duplo, né, mas em relação a essa movimentação aqui, né, a gente vê uma possibilidade, né, de fundo duplo. E posteriormente a isso, né, a gente tem a quebra do canal, e aí a gente teve uma outra micro wedge aqui, uma outra movimentação de três puxados. Depois disso daqui, um forte impulso de alta, tá? É um forte impulso, é uma lateralidade. Lateralidades, muitas vezes, né, ainda a favor de fortes impulsos, acaba soando, né, como uma possibilidade de uma correção lateral. E aí o mercado ainda pode, né, ter um rompimento de alta. Está a favor da 200 aqui, então tem possibilidade dele distanciar um pouco mais aqui do preço. Para o estudo de hoje era isso, né, pessoal? Que era a ideia deixar um recap aqui para que vocês façam, né, e refaçam isso daqui todos os dias, né, para a galera, né, que está estudando só índice,
É interessante que vocês peguem o gráfico do dólar, tá? E façam backtest todos os dias, façam aquela leitura, né? Opa, Luciano, identificar os cenários, né? Reconhecer que quando, né, a gente tem muitas barras é, sobrepostas, quando eu tenho muito pavio, eu sei que eu estou numa atividade mais lateral, quanto mais rápido você reconhece isso, menos você vende tão baixo. E, claro, né, criar essa associação de tempos gráficos, né, 5, 15, tá? É, uma, né, das partes do estudo, né, que a gente fez, inclusive, que a gente falou, né, sobre barras, e inclusive, né, o que que essas barras iniciais estão nos dizendo, né, isso nos ajuda muito, né, na tomada de decisão. Primeira barra do dia, ó, um doji, né, aqui no 15 minutos. Quando eu tenho a primeira barra do dia como um doji, né, pessoal, a gente tira um pouco o pé do acelerador, né, e a gente sabe que a gente vai ter lateralidade por mais tempo. E aí a gente tem que tentar trazer a interpretação do dia anterior para ver aquilo que a gente vai, né, poder estar fazendo, né, como melhor probabilidade. Quando a gente tem a primeira barra do dia como um doji, a gente sabe que a gente tem uma lateralidade de uma barra. E em lateralidade, né, retomando o estudo, né, sobre como a gente opera a lateralidade, em lateralidades a gente opera o EDS, a gente opera vender alto no terço superior, comprar baixo no terço inferior, regiões de POC, né? Então, tem toda uma forma, né, diferente da gente atuar. E aí, né, o mercado, né, normalmente quando ele atua em lateralidades, a gente tem que ter cuidado para não vender, por exemplo, possíveis rompimentos, porque quando ele tende a começar o dia com lateralidade, muitas vezes ele faz aquelas lateralidades em tendência, ele rompe, forma outra lateralidade, rompe, forma outra lateralidade, rompe, forma outra lateralidade. São movimentações comuns, né? Lateralidade em tendência, tá? Então, cuidado, né, com esses dias, né, onde você tem a primeira barra como um doji, né, já que dojis são lateralidades em uma barra. Cuidado para você não tentar sair, né, operando, por exemplo, nas extremidades. A primeira barra do dia nos 60 minutos também foi um doji. Ó. Aqui você estava abaixo da 20, né? A gente sempre fala o que está mais fácil, o que está mais difícil de acontecer em relação a 20, em relação a 200 também, né? Aqui no caso a região de trap zone. Mas quando você tem um doji inicial, você razoavelmente não vai comprar alto, você não vai vender baixo. São maneiras, né, de você evitar alguns problemas ali, beleza? Valeu, né? Um forte abraço para vocês aí, um bom finalzinho de semana e bons trades, né? Amanhã e durante a semana. Valeu!